Fala, nação! Rapaz, o pilhado aí pegou pesado aí com o Casagrande, viu? Casagrande aí questionou aí a atitude do Neymar, né? E o pilhado respondeu aí. Pilhado fala sobre situações políticas aí, e aí complica tudo, né? Vamos ver uns trechozinhos aqui, pessoal, dessa polêmica aí, que a mídia está falando aí do Neymar, né? Que o Neymar foi lá tirar satisfação com o torcedor. E o pilhado e a mídia, né? Reagiu. E o pilhado respondeu aí praticamente ao Casagrande, né? Então, ó, ele escolheu aí falar do Neymar escolhendo um lado político e tal, e o pilhado soltou o verbo aí. Vamos ver o que ele falou aí. Ah, se você gostar do vídeo, se inscreva no canal, deixe seu like e comenta suas opiniões aqui abaixo nos comentários. Eu peguei uma declaração do Casagrande sobre o Neymar de hoje, da coluninha que ele escreveu e que ele colocou hoje lá no UOL, para provar o quanto esses lacradores da imprensa eles são hipócritas. Porque o Casagrande ele poderia criticar o Neymar, né? Porque o Neymar discutiu com o torcedor do Santos, caberia uma crítica. Só que eu quero desmascarar a hipocrisia do discurso do Casagrande, que sempre faz de tudo para atacar o Neymar desde que o Neymar se assumiu de direita. Primeiro ponto. Aí o Casagrande, ele fala o seguinte, eu vou até ler aqui para não mudar nada. Ele diz, Neymar tem uma imprensa dele, a Neymar News, que é só para alimentar o ego do Neymar. Ou seja, Neymar tem uma imprensa dele. E aí ele diz, tentam desqualificar quem critica o Neymar, ou tentam colocar a massa contra a pessoa que critica o Neymar. Olha como a gente desmascara esse cidadão. Porque a esquerda, que o Casagrande tanto defende, ela também tem uma imprensa dela. Ela também tem uma imprensa que é obrigada a elogiá-la, né? A esquerda. E a imprensa também, esquerdista da qual o Casagrande faz parte e que trabalha para uma esquerda, eles também tentam desqualificar quem critica a esquerda, tentam mover uma massa contra quem critica a esquerda. Eu fiz questão, quando eu li isso, que ele escreveu que o Neymar tem uma mídia dele, que trabalha para ele, que tem que bajular o Neymar, e que movimenta uma massa contra aqueles que criticam o Neymar, olha, Casagrande, o feitiço virando contra o feiticeiro. O que você e a sua turminha lacradora sempre fizeram, de ter uma mídia que trabalha para a esquerda e que tenta mobilizar uma massa contra quem critica a esquerda, agora está acontecendo. Por outro lado, mas você vê como se desmascara essa imprensa. E eu não estou defendendo o Neymar não, tá? Porque eu acho que dessa vez o Neymar errou, ele exagerou. O torcedor tem direito de protestar. Nesses ataques covardes da imprensa, que eles perseguem o Neymar por ser de direita, olha como ele se entregou. Olha como eles são hipócritas. Ou seja, tem uma imprensa do Lula, da esquerda, que massacra quem é contra o Lula, isso pode. Que massacra quem é contra a esquerda, isso pode. Tem uma imprensa do Neymar que massacra quem ataca o Neymar, não pode. Curioso, né? Só que a gente está aqui para desmascarar. Sempre. O Neymar é o seguinte, o Neymar não gosta de receber crítica, ele faz parte, vou repetir o que eu falei, de uma linhagem de jogador que ele, hoje em dia, são todos assim, mas ele vem assim, ele foi construindo esse tipo de comportamento desde lá de trás, gente. Não é a primeira vez, vocês não lembram quando ele deu um soco na cara de um torcedor do PSG que vaiou o time na final de uma Copa da França, ele subindo para receber a medalha, o cara começou a xingar, ele foi lá e deu um soco no cara? Lá no Paris Saint-Germain, uma final de Copa da França, tem imagem aí. É só colocar, é só procurar no YouTube, eu não estou inventando nada. Depois teve aquele torcedor lá em Cuiabá, quando o Brasil empatou 1-1 com a Venezuela, jogou o saquinho de pipoca nele, ele ficou furioso. Quer dizer, jogou o saquinho de pipoca e pegou nele. E ele ficou furioso. Né? Depois de um empate, o torcedor não pode ficar furioso depois que o Brasil empata em casa com a Venezuela. Tem que aplaudir o Neymar. Tem que aplaudir. O torcedor do Santos não pode ficar furioso com um time na zona de rebaixamento, já 2 rodadas, e não vem devolução nenhuma, e vaiar o time do Santos e cobrar do principal jogador que ganha uma fortuna e até agora não deu resultado nenhum. Não pode.
Não pode, tem que aplaudir o Neymar o tempo todo, né? E isso o que aconteceu, viu que aquele torcedor ele foi corajoso, ele realmente está indignado com a situação do Santos. Ele foi cobrar o cara que ganhou um montão e não está fazendo nada. Né? Os outros torcedores não, ficaram contra esse torcedor. Então, onde eu quero chegar? O Neymar não é o único, né? Tem vários jogadores, a grande maioria é assim. O Memphis é assim, né? O Memphis fez uma música ironizando, colocou uma frase ironizando o Neto, porque o Neto estava criticando ele. Então, são jogadores que debocham de quem critica. Tenta desclassificar, desqualificar quem critica, ou tenta colocar a massa contra aquela pessoa. Foi o que ele fez com o torcedor ontem. Todos os outros torcedores ficaram xingando esse torcedor. Ficaram xingando. Aí eu chego no ponto. O que acontece? O Neymar tem uma imprensa dele, né? Neymar News, que é só para alimentar o ego. Né? Ele vive de ego. Ele vive de elogio. Ele vive dos parças dele, falando, nossa, como você é bonito, seu cabelo tá legal. Nossa, olha, essa roupa ficou do caramba. Meu, puta, aquela dancinha foi legal. Ninguém fala pra ele assim, Neymar, você não tá jogando nada, meu. O time tá na zona de rebaixamento. Tudo bem, o último chute foi do cacete de esquerda, quase empatou o jogo. Mas ele perdeu 2 gols de cabeça. Perdeu 2 gols de cabeça. O primeiro foi dentro da área pequena. Ele tinha o gol todo para cabecear e cabeceou na mão do goleiro. E o segundo a mesma coisa. E no final, sim, aquele chute que ele deu azar, a bola pegou e correu em cima da linha. Mas o torcedor paga o ingresso, ele não pode cobrar ninguém? Ele não pode vaiar, Abel? O torcedor não pode cobrar o principal jogador? Esse torcedor ficou batendo boca com o Neymar. O cara é tão santista, que ele perdeu a noção que ele estava no meio da torcida do Santos, que é toda Neymarzete. O cara não quis saber, ele ficou tão indignado com o resultado e com a situação do Santos, que ele perdeu a noção e ficou discutindo com o principal. Olha a coragem do cara. Olha como ele é santista. Olha como ele ficou indignado. Eu acho que o torcedor de um time, de verdade, é aquele que fica indignado. Né? Aquele que fica indignado quando o time está na zona de rebaixamento, quando o time não consegue ganhar. Esse cara é aquele torcedor que fica cego. Que aí, não importa se é o Neymar, se é o Barreal, se é o Pelé. Ele fica cego de indignação e vai discutir com qualquer um. E ele vai cobrar do cara que tem que fazer que foi contratado para fazer as coisas e não está fazendo. Agora, o Neymar também tem a proteção de uma imprensa Neymarzete fortíssima. O que tem de gente que só passa pano pro Neymar, que arruma justificativa para qualquer erro, que arruma justificativa para aliviar o momento, ele falta no treino, mas você tem que ver que ele foi no Kings League, mas você tem que ver que ele não ia jogar. Ele ficou no banco, mas você tem que ver que ele estava machucado. Tudo tem que ver. Tudo que o Neymar faz, aparece alguém na imprensa e fala assim, não, gente, vocês têm que ver. Não, olha bem. Aqui olha bem, cara. Olha bem o Santos onde está. Na zona de rebaixamento. E o Neymar decidiu o jogo contra o Flamengo e só. Isso foi bem. Ele jogou melhor ontem. Ou participou mais ontem do que foi contra o Flamengo. Pessoal, a gente viu aí, né, a fala do Casagrande contextualizando com a fala do Pilhado. O Pilhado falou que o Casagrande falou da mídia, né? E vocês viram aqui o Casagrande realmente falou da mídia. Cara, eu acho que não tem que envolver política no futebol, velho. Porque a gente sabe que quando envolve política no futebol, o que acontece, né? Tem um exemplo aí de vários dirigentes aí, né, que envolveram o futebol com dinheiro e a gente sabe o que aconteceu, né? Infelizmente, isso acontece, é fato. Mas eu acho que rapaz, eu vou ser sincero a vocês. O Casagrande é o estilo dele mesmo, entendeu? Criticar. Ele não critica só o Neymar, né? Acho que ele critica também, criticou Memphis. E ele se assumiu corintiano. Né? O Casagrande é corintiano. Eu acho. É corintiano. Mas, cara, eu acho que eu não vi tanta politização assim na fala do Casagrande, sabe? Porque, assim, ele vai criticar o Neymar sempre. Que é o trabalho dele, velho. É o trabalho da mídia criticar. E não é só o Casagrande, né? Tem o Mauro César também que critica, só que o Mauro César eu nunca vi falando que... O Mauro César nunca politizou, né? Mas, realmente, agora eu não vi
o Casagrande politizar ainda, mas ele já se declarou, né, dessa situação aí que o Pilhado fala. Cara, eu acho isso uma baboseira, velho. Porque os caras tá misturando futebol com política. Aí já não tá mais dando certo. Futebol é futebol, política é política. Tem um ditado que diz assim, futebol e política não se discute, né? Não se junta, não se ajunta. Não dá certo juntar ambos. Mas, cara, o Neymar tá deixando a desejar, cara. Isso é fato. Também, assim, não dando justificativa, mas o Santos também tá uma draga danada, o Santos, velho. O Santos tá uma draga danada, o Santos não ganha de ninguém. Pô, o Neymar já tem 33 anos, o time vai fazer fé num cara que já veio pra cá já. Praticamente, vamos ser sinceros, velho. Neymar já tá já iniciando o ciclo do fim da carreira dele, que ele já teve no auge. Hoje em dia ele não vai conseguir mais manter aquele auge. Ele é um cara inteligente, joga bem, joga com as duas pernas, dribla bem, tem visão, tem. Mas o time do Santos também, se ele tivesse aí um exemplo, no Cruzeiro da vida, em um Botafogo, seria melhor para ele, né? Mas vir pro Santos, o Santos vindo de uma Série B, todo remontado, perdendo um jogo atrás do outro. Com um cara que nem é treinador, que é o Kleber Xavier, que não é nem treinador. E aí, meu amigo, eu acho que o Casagrande tá certo em um lado, o Pilhado tá certo em outro. Se Casagrande colocou política no meio, não tem que envolver, beleza? E se o Pilhado também acha que envolveu, o Casagrande envolveu, tá certo de falar também ao lado dele, né? Ao lado que ele escolheu, beleza? Agora eu quero saber a opinião de vocês. Comenta aqui nos comentários quem é que tá certo, Casagrande ou Pilhado. E Neymar errou, mas isso é fato, né? Comenta aqui, beleza? Tamo junto, até o próximo vídeo. Se inscreva no canal, deixa seu like e comenta suas opiniões. Acabar de comentariar. Olha o vídeo anterior aí, que a gente trouxe em primeira mão sobre essa situação do Neymar aí.